O filho do milionário comprou um presente para a empregada que cuidava dele com carinho de mãe. Mas o gesto de amor se transformou em motivo de humilhação quando a noiva de seu pai desprezou o presente e o jogou no lixo. O que ela não imaginava é que o milionário veria tudo, e o que ele fez em seguida vai te surpreender. O relógio marcava pouco mais de 8 da manhã quando Gabriel abriu a gaveta de sua escrivaninha. Ali, cuidadosamente embrulhado em um pedaço de papel de presente já meio amassado, estava o fruto de semanas de economia. Uma pequena caixa que guardava um colar simples. Não era caro, nem chamava a atenção, mas para ele representava algo imenso. Gabriel tinha apenas 9 anos, mas já sabia o valor das coisas que não podiam ser medidas em dinheiro. Desde que sua mãe falecera, sentia um vazio em casa. O pai, Caio Albuquerque, fazia o que podia para compensar, mas havia limites que só o carinho constante preenchia. E foi justamente no cuidado silencioso de Dona Célia, a faxineira da mansão, que o menino encontrou esse afeto. Ela não era apenas alguém que limpava os cômodos e arrumava a casa. Para Gabriel, era como uma avó. Perguntava se ele havia feito a lição, preparava chá quando estava gripado, ria das suas piadas sem graça. Tratava-o como menino, não como herdeiro de um milionário. E isso fazia toda a diferença. Naquele dia, Gabriel decidiu que queria retribuir. Pegou o embrulho com mãos cuidadosas e desceu as escadas correndo, o coração acelerado. Encontrou Dona Célia na cozinha, ajeitando flores em um vaso simples. Dona Célia, chamou tímido. Ela se virou com o sorriso habitual. Bom dia, meu anjo. Já tomou café? Gabriel estendeu o embrulho, meio envergonhado. Isso é para a senhora. Ela arregalou os olhos, surpresa. Para mim? Mas o que é isso, menino? Um presente, respondeu. É que a senhora sempre cuida de mim. Eu queria agradecer. Dona Célia pegou o embrulho com as mãos trêmulas. Rasgou o papel devagar, revelando o colar. Seus olhos marejaram instantaneamente. Gabriel, murmurou com a voz embargada. É a coisa mais linda que já recebi. O menino sorriu, aliviado. Eu juntei minha mesada. Pensei que ia combinar com a senhora. Ela o abraçou com força, emocionada. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Naquele instante, parecia que o mundo cabia naquele gesto simples. Um menino que só queria retribuir carinho e uma mulher que recebia muito mais do que um colar, recebia reconhecimento. Mas nem todos compartilhavam da mesma emoção. Lívia, a noiva de Caio, havia descido para a sala de estar alguns minutos antes. Seus saltos batiam no mármore como marteladas, e de lá observava a cena pela porta entreaberta da cozinha. O olhar dela era frio. Viu a alegria do garoto, a comoção da empregada, e sentiu o sangue ferver. Para ela, aquilo era um insulto. Como podia o filho de seu futuro marido valorizar mais uma faxineira do que a própria futura madrasta? Lívia forçou um sorriso ao atravessar a sala quando ouviu os risos vindos da cozinha. Mas dentro de si, uma chama de inveja ardia. Não era o valor do colar que a incomodava, mas o lugar de destaque que Gabriel dava àquela mulher simples. Ela se aproximou, inclinando a cabeça. Que bonito, Gabriel. Você tem mesmo um coração bondoso. O menino sorriu, ainda abraçado a Dona Célia. A senhora gostou? Claro que sim, respondeu Lívia, com uma doçura ensaiada. Mas lembre-se, presentes de verdade devem ser dados a quem vai fazer parte da família. A frase, embora dita com suavidade, soou como uma agulha no ar. Gabriel não entendeu completamente, mas sentiu o incômodo. Dona Célia, por sua vez, baixou os olhos, como quem prefere não confrontar. Lívia se afastou, mantendo o sorriso falso, mas por dentro já havia tomado uma decisão. Aquilo não ficaria assim. Mais tarde, Gabriel correu para o quintal para brincar com seu cachorro.
Dona Célia voltou às tarefas da casa, ainda emocionada com o presente. O colar estava sobre a mesa da cozinha, brilhando sob a luz suave da manhã. Foi então que Lívia entrou. Aproximou-se da mesa, olhou o colar por alguns segundos e, sem hesitar, pegou-o. Quanta ingenuidade! Sussurrou. Abriu a tampa da lixeira de inox e, com um gesto de desprezo, deixou o presente cair entre restos de comida e papéis amassados. O barulho seco ecoou como um estalo. Na porta, parado e imóvel, Gabriel viu tudo. Seus olhos se arregalaram, a respiração travou. Por alguns segundos, ficou congelado, incapaz de acreditar no que testemunhava. Aquilo que ele havia comprado com tanto esforço para a pessoa que mais o apoiava, estava agora misturado ao lixo como se não tivesse valor algum. Lívia percebeu a presença dele e forçou um sorriso. Gabriel, essas coisas não são adequadas. Você precisa aprender a dar presentes à altura. O menino não respondeu. Apenas sentiu o peito apertar, a garganta arder. As lágrimas ameaçavam escapar, mas ele as conteve. Não queria dar a ela a satisfação de vê-lo chorar. Virou-se e correu para o jardim, engolindo o choro em silêncio. Do alto da escada, Caio havia chegado a tempo de ver toda a cena. Seu coração se encheu de uma mistura de raiva e tristeza. Mas não disse nada. Apenas desceu devagar, sabendo que aquela história não terminaria ali. Gabriel passou o resto da manhã no jardim, sentado na grama ao lado do cachorro, abraçando os joelhos. O sol brilhava forte, mas dentro dele o dia parecia cinzento. O que tinha começado com alegria agora pesava como uma pedra no peito. Ele não entendia. Não conseguia compreender como alguém podia desprezar algo feito com tanto carinho. O colar não era só um objeto, era símbolo de gratidão, de afeto, de reconhecimento, e vê-lo misturado ao lixo havia ferido sua alma de menino de uma forma que não sabia explicar. O cachorro encostou o focinho em suas mãos, como se sentisse a dor. Gabriel sorriu de leve, acariciando-o, mas as lágrimas insistiam em rolar. Dentro da mansão, Lívia caminhava de um lado para o outro, os saltos ecoando no piso de mármore. Tinha certeza de que fizera a coisa certa. Para ela, era absurdo que uma criança desse tanta importância a uma empregada. Eu serei a esposa de Caio, murmurava para si mesma. Eu sou quem deve ocupar esse lugar de destaque, não uma faxineira qualquer. O ciúme queimava em seu peito. Desde que chegara àquela casa, percebia a ligação entre Gabriel e Dona Célia. Não suportava ver o menino correr para abraçá-la, nem ouvir as gargalhadas que compartilhavam. Para Lívia, cada gesto era uma ameaça à imagem de perfeição que queria construir. O desprezo pelo colar foi apenas a primeira manifestação de uma decisão tomada. Ela não permitiria que Gabriel mantivesse aquele vínculo. Caio, no entanto, não compartilhava dessa visão. Do alto da escada, havia visto o suficiente para entender quem Lívia realmente era. A maneira como jogara o presente fora, o sorriso falso ao tentar justificar diante do menino. Tudo aquilo revelava não apenas indiferença, mas crueldade. Ele não interveio de imediato. Decidiu observar, analisar, compreender a dimensão do impacto em Gabriel. Afinal, mais do que confrontar, precisava proteger o filho. Desceu ao jardim algum tempo depois e encontrou o garoto calado, o rosto ainda molhado de lágrimas. Sentou-se ao lado dele, respirando fundo. Filho, disse com voz calma, aconteceu alguma coisa que você queira me contar? Gabriel desviou o olhar, com medo. Não queria causar problemas, muito menos brigas entre o pai e a noiva. Não, nada, papai. Caio suspirou. Gabriel, você sabe que pode confiar em mim, não sabe? O menino assentiu em silêncio, mas o nó na garganta não permitia que dissesse mais nada. O pai pousou a mão em seu ombro. Eu vi, filho, eu vi o que aconteceu. Gabriel arregalou os olhos, surpreso. O senhor viu? Vi, respondeu Caio com firmeza. E quero que saiba que você não fez nada de errado.
O seu presente tinha valor, sim. O maior de todos, o valor do coração. As lágrimas finalmente escaparam. Gabriel caiu no abraço do pai soluçando. Eu só queria agradecer a Dona Célia. Ela sempre me ajuda, sempre está comigo. Caio o apertou contra o peito. Você não precisa se justificar. Quem age com bondade nunca erra. Quem não sabe valorizar isso é que mostra quem realmente é. Gabriel se sentiu protegido. Pela primeira vez desde a cena cruel, encontrou conforto nas palavras paternas. Enquanto isso, na cozinha, Dona Célia trabalhava sem imaginar o que havia acontecido. Cantava baixinho enquanto lavava louças, o coração ainda aquecido pelo presente recebido. Não sabia que ele já não estava mais com ela. Mais tarde, quando Gabriel entrou na cozinha, os olhos ainda vermelhos, hesitou antes de falar qualquer coisa. Queria contar, queria gritar que aquele presente tão especial havia sido jogado no lixo diante dos seus olhos, mas as palavras não saíam. O medo de causar confusão o paralisava. Gabriel, chamou Dona Célia, percebendo sua presença. Está tudo bem, meu filho? Ele forçou um sorriso, engolindo as lágrimas. Tá sim, Dona Célia. Só tô cansado. Ela enxugou as mãos no avental e se aproximou para acariciar seus cabelos. Vai descansar, então. Amanhã vai ser um dia melhor. Gabriel assentiu, sem dizer mais nada. Saiu devagar, sentindo que carregava um segredo pesado demais para um menino de 9 anos. Naquela noite, o clima na mansão era silencioso. Caio observava a noiva com novos olhos. A beleza impecável, o sorriso estudado, as palavras ensaiadas. Nada parecia suficiente para apagar o gesto cruel. Lívia, por sua vez, não demonstrava arrependimento. Sentia-se vitoriosa por ter colocado limites no menino. Mal percebia que, ao agir assim, cavava sua própria ruína. Deitado na cama, Gabriel ainda pensava no colar, não pelo objeto em si, mas pelo significado perdido. A lembrança do sorriso de Dona Célia ao recebê-lo ainda lhe aquecia o coração, mas a cena seguinte o machucava como faca. Caio entrou no quarto e se sentou na beira da cama. Filho, amanhã eu vou resolver isso. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Gabriel o olhou, hesitante. Mas, e se ela ficar brava com o senhor? Caio acariciou seus cabelos. Quem não sabe respeitar você não merece estar nesta casa. O menino respirou fundo, sentindo uma paz diferente. Pela primeira vez, acreditou que não estava sozinho. Enquanto Gabriel dormia, Caio permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Sabia que o dia seguinte seria decisivo. Ele já não via Lívia como noiva, mas como ameaça, e não permitiria que seu filho fosse ferido novamente. O presente podia ter ido parar no lixo, mas a dignidade de Gabriel jamais seria descartada. A noite avançava silenciosa na mansão. O vento soprava pelas cortinas da sala, e cada ruído parecia ecoar mais alto do que deveria. Caio não dormia. Caminhava de um lado para o outro em passos lentos, refletindo sobre cada detalhe do que presenciara. O gesto da noiva ainda latejava em sua memória como uma bofetada. O colar podia ser barato, mas para seu filho tinha valor de diamante. E quem despreza o coração de uma criança revela muito mais do que parece. Respirou fundo, tomou uma decisão e desceu até a cozinha. As luzes estavam apagadas, mas a lua, entrando pelas janelas, iluminava parcialmente o ambiente. Caminhou até a lixeira de inox, abriu a tampa devagar e por um instante hesitou. A imagem do filho chorando atravessou sua mente, e isso lhe deu coragem. Enfiou a mão no lixo e puxou de lá o colar, ainda sujo de restos de comida. Segurou-o firme, como se fosse uma joia rara. Pegou um guardanapo, limpou-o com cuidado, e ao ver ele brilhando novamente, sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Isso nunca deveria ter vindo parar aqui.
murmurou, fechando os olhos por um instante. Guardou o colar no bolso e lavou as mãos. Sabia que aquele pequeno objeto seria mais do que prova. Seria símbolo de um amor inocente que jamais deveria ter sido humilhado. Na manhã seguinte, a mansão acordou com sua rotina habitual. O café servido sobre a mesa de madeira maciça, o jornal dobrado ao lado do lugar de Caio, os passos apressados de funcionários cuidando dos afazeres. Mas havia algo diferente no ar. Gabriel desceu as escadas em silêncio, os olhos baixos, ainda abatido. Ao vê-lo, Caio sentiu o peito apertar. Não suportava a ideia de que o filho carregasse aquele peso em silêncio. Aproximou-se dele com calma, pousando a mão em seu ombro. "Filho", disse, com voz baixa, "o que você me deu ontem vale mais do que qualquer contrato da minha empresa." Gabriel ergueu os olhos confuso. Caio abriu o bolso e retirou o colar, agora limpo. "Ele estava no lixo", completou, olhando fixamente nos olhos do menino. "Mas lugar dele nunca foi lá. Lugar dele é aqui", apontou para o coração. As lágrimas encheram os olhos de Gabriel, que correu para abraçá-lo. "O Senhor guardou." "Sempre, meu filho." Caio o apertou com firmeza. "E quero que saiba, o problema nunca foi o seu presente. Foi a incapacidade dela de enxergar o valor do seu gesto." Gabriel respirou fundo, como se aquela frase o libertasse de um peso enorme. "Papai, a senhora Lívia vai ficar brava se souber que eu contei?" Caio o afastou um pouco para olhá-lo nos olhos. "Você não precisa ter medo. Ontem você não perdeu nada. Quem perdeu foi ela." O menino assentiu, finalmente permitindo que um pequeno sorriso surgisse. Enquanto isso, Lívia descia as escadas com passos elegantes, trajando um vestido sofisticado mesmo para o café da manhã. Notou o colar nas mãos de Caio e arqueou as sobrancelhas. "O que é isso? Ainda guardam esse objeto barato?" disse, com desdém. "Achei que já tivesse ido embora com o lixo." Gabriel encolheu-se na cadeira, mas Caio manteve a postura ereta. "Está certo, Lívia. Foi parar no lixo." Seus olhos endureceram. "Mas não porque merecesse estar lá." Ela riu, nervosa. "Caio, por favor, você não pode dar tanta importância a um brinquedo de criança. Essas coisas não combinam com a nossa vida." "A nossa vida?" interrompeu em tom cortante. "Você ainda não entendeu. A vida aqui dentro não se mede por luxo ou aparência. Se mede por respeito." O silêncio caiu como uma pedra. Lívia percebeu o tom e se recompôs rapidamente, exibindo um sorriso artificial. "Eu só achei que o menino estava desperdiçando tempo com bobagens." Caio não respondeu. Apenas guardou o colar de volta no bolso e segurou a mão de Gabriel, que o olhava com gratidão silenciosa. Depois do café, Caio conduziu o filho até o carro da escola. Antes que Gabriel entrasse, abaixou-se para ficar na altura dele. "Filho, quero que vá tranquilo. Hoje eu vou resolver isso." Gabriel piscou, hesitante. "O senhor vai falar com ela?" "Sim", confirmou o pai. "E quero que lembre sempre, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de desprezar o que você sente." Gabriel sorriu tímido, mas os olhos brilhavam de esperança. Entrou no carro e, ao partir, acenou para o pai, sentindo-se protegido como nunca. De volta à mansão, Caio caminhou até seu escritório. Fechou a porta, retirou o colar do bolso e o colocou sobre a mesa, observando-o por longos segundos. Aquele pequeno objeto era agora uma linha divisória em sua vida. De um lado, a inocência do filho. Do outro, a frieza de uma mulher que ele pensava conhecer. Pegou o telefone, pediu à governanta que chamasse Lívia até a biblioteca. Sua decisão estava tomada. Enquanto esperava, respirou fundo. Não seria um confronto qualquer. Não estava em jogo apenas um relacionamento. Estava em jogo a integridade de seu filho, a memória da esposa que partira e o futuro daquela casa. A porta se abriu lentamente.
Lívia entrou, confiante, como se nada tivesse acontecido. Caio não tirou os olhos do colar sobre a mesa. Precisamos conversar, disse, com a voz firme. Lívia entrou na biblioteca com passos firmes, o perfume caro preenchendo o ambiente. Usava um sorriso controlado, daqueles que pareciam mais ensaiados do que naturais. Mas ao notar o colar sobre a mesa, sua expressão vacilou por um instante. Então é sobre isso? Disse, cruzando os braços. Não acredito que vamos ter uma conversa séria por causa de um objeto barato. Caio ergueu os olhos lentamente. Sua postura era calma, mas havia uma dureza no olhar que ela não estava acostumada a ver. Não é sobre o colar, Lívia. É sobre o que ele representa. Ela riu com desprezo. Caio, por favor, Gabriel é apenas uma criança. Ele vai superar. Uma criança que merece respeito, rebateu Caio seco. O presente era para Dona Célia. Ele juntou sua mesada, escolheu com cuidado, entregou com amor. E você... jogou no lixo. Lívia revirou os olhos. Eu só quis ensinar a ele que presentes baratos não combinam com esta casa. Não quero que ele cresça sem noção do padrão de vida que temos. Caio se levantou, aproximando-se devagar. O padrão de vida que temos, repetiu com um tom grave. Você acha que luxo define caráter? Que conta bancária substitui respeito? Ela tentou sustentar o olhar, mas havia uma sombra de desconforto. Eu só quero o melhor para nós, disse, elevando o tom. Não vou admitir que uma faxineira ocupe um lugar que deveria ser meu. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra. Caio a fitou longamente, absorvendo cada palavra. Finalmente você disse o que realmente pensa. Lívia percebeu o erro, tentou recuar. Eu não quis dizer assim. Quis, sim. A voz dele cortava como faca. Desde o início você olha para Dona Célia com desprezo. Mas ela tem feito mais por meu filho do que você jamais fez. Lívia cruzou os braços, ofendida. Então agora uma empregada vale mais do que sua futura esposa? Caio caminhou até a mesa e pegou o colar. Segurou-o no ar entre os dois. Este colar, Lívia, vale mais do que qualquer joia que você tenha, porque aqui está o coração do meu filho. Ela riu, incrédula. Você está delirando. É só um colar infantil. Não. Caio se aproximou, o olhar firme. É o símbolo da pureza dele. E você provou que não é capaz de respeitar isso. Lívia ficou sem palavras por alguns segundos. Depois, a raiva tomou conta. Sabe qual é o problema, Caio? Você nunca me colocou em primeiro lugar. Sempre foi esse menino, sempre essa casa, sempre essas lembranças da sua falecida esposa. Eu merecia mais. Caio respirou fundo, controlando-se para não gritar. Você queria o meu nome, a minha fortuna, a minha posição, mas não queria minha vida de verdade. E minha vida é meu filho. Se não pode aceitar isso, não pode estar aqui. Lívia o encarou incrédula. Você está terminando comigo por causa de um colar barato? Ele a corrigiu com firmeza. Estou terminando com você porque vi quem você realmente é. Ela empalideceu. Você não pode estar falando sério. Caio caminhou até a porta, abrindo-a. A conversa terminou. Arrume suas coisas, hoje mesmo. Lívia se manteve imóvel, os olhos arregalados. Você vai se arrepender, Caio. Eu podia te dar muito mais do que essa vida medíocre de viúvo preso ao filho. Ele a olhou uma última vez, os olhos faiscando de indignação. Prefiro 1000 vezes a vida medíocre com a dignidade do meu filho do que qualquer luxo vazio ao seu lado. Sem ter o que responder, Lívia saiu da biblioteca com passos duros. A porta se fechou atrás dela e o silêncio retornou ao ambiente. Naquela noite, a mansão parecia diferente. Gabriel jantava em silêncio, ainda sem entender o que estava acontecendo. Dona Célia, discreta, ajudava a recolher os pratos, mas seu olhar preocupado se voltava constantemente para o menino.
Caio, então, decidiu acabar com a dúvida. Filho, disse firme, a partir de amanhã, Lívia não estará mais aqui. Gabriel ergueu os olhos, surpreso. Ela foi embora? Caio assentiu. Porque ninguém que despreza você pode ter lugar nesta casa. O menino respirou fundo, como se um peso tivesse sido retirado dos ombros. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Papai, o senhor guardou mesmo o colar? Caio abriu o bolso e retirou novamente o objeto. Colocou-o sobre a mesa diante dele. Guardei e nunca mais vai parar no lixo. Dona Célia, emocionada, levou a mão à boca para conter as lágrimas. Gabriel pegou o colar e correu até ela, entregando-o de novo com os olhos marejados. É para a senhora, Dona Célia. Eu quero que fique com ele, de verdade. Ela o abraçou com força, chorando. Se é o presente mais precioso que já recebi em toda a minha vida. Caio observou a cena com o coração apertado de emoção. A mansão, que tantas vezes parecia fria, naquela noite se encheu de algo mais valioso do que qualquer fortuna. Verdade. No quarto, mais tarde, Gabriel se aproximou do pai. Papai, o senhor vai ficar sozinho agora? Caio sorriu de leve, passando a mão nos cabelos dele. Nunca, filho. Enquanto eu tiver você, nunca estarei sozinho. Gabriel se aconchegou em seus braços, sentindo-se finalmente seguro. Do outro lado do corredor, Dona Célia guardava o colar em uma pequena caixinha, mas sabia que não era o objeto em si que importava. Era o que ele representava: amor, respeito, dignidade. E, naquela casa, esses valores tinham vencido. O dia seguinte amanheceu mais leve na mansão. Pela primeira vez em semanas, não havia o som dos saltos de Lívia ecoando pelos corredores, nem a presença dela ocupando cada espaço com seu perfume e arrogância. O silêncio que antes parecia frio, agora soava como alívio. Gabriel acordou cedo, sentindo algo diferente no ar. Ao descer as escadas, encontrou o pai na sala de estar, tomando café e lendo o jornal. Caio ergueu os olhos, abriu um sorriso discreto e fez um gesto para que o filho se aproximasse. Dormiu bem, filho? Perguntou. Dormi! Gabriel respondeu, hesitante. Mas tive um sonho estranho. Estranho como? O menino se sentou ao lado dele e apoiou a cabeça em seu ombro. Sonhei que a senhora Lívia voltava e jogava o colar fora de novo. Caio suspirou, abraçando-o. Isso nunca vai acontecer. Eu prometo. Gabriel levantou os olhos. Então, ela não volta mais? Não, filho. A voz de Caio era firme. Ela não volta mais. Pouco depois, Dona Célia entrou na sala com uma bandeja de frutas. Tentava agir naturalmente, mas seus olhos marejados revelavam a emoção que ainda carregava. Colocou a bandeja sobre a mesa e se voltou para Caio. Senhor Caio, eu não sei como agradecer pelo que fez ontem. Ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer, Dona Célia. Quem merece desculpas aqui é a senhora. Desculpas por ter sido desrespeitada dentro da minha casa. Ela baixou os olhos, tocada. Receber um presente daquele menino é um privilégio. Gabriel sorriu, corando. Eu sabia que a senhora ia gostar. Célia se aproximou e o abraçou com carinho. Eu não gostei, meu anjo. Eu amei. Caio observou a cena, sentindo o coração se aquecer. Era aquilo que importava. Laços verdadeiros, construídos em pequenos gestos que o dinheiro jamais poderia comprar. À tarde, Caio recebeu uma visita inesperada. A mãe de Lívia veio acompanhada de um advogado tentando reverter a decisão do rompimento. Senhor Caio, minha filha está arrasada. Foi um mal-entendido. Ela não quis ofender ninguém, disse a mulher em tom persuasivo. Caio manteve-se sereno. Com todo respeito, não foi mal-entendido. Foi um ato consciente. O advogado tentou argumentar sobre contratos de casamento, compromissos e aparências sociais. Mas Caio o interrompeu com firmeza.
Eu não negocio o coração do meu filho. Se isso significa perder alianças, que seja. Prefiro perder negócios a perder a dignidade da minha casa. As palavras ecoaram pela sala como sentença final. A mãe de Lívia saiu indignada, mas Caio não se abalou. A decisão estava tomada. No fim do dia, Caio chamou Gabriel e Dona Célia para a sala de estar. Os dois se sentaram no sofá, lado a lado. Quero que entendam uma coisa, começou Caio, olhando para os dois. Este colar não é valioso pelo material. Ele é valioso porque carrega o amor do meu filho e o respeito que a senhora conquistou. Gabriel apoiou a cabeça no ombro de Dona Célia. Ela o abraçou, emocionada. E eu vou guardar como o presente mais especial da minha vida. Caio os observou em silêncio por alguns segundos. Depois concluiu: nesta casa, o que importa não é o luxo, nem as aparências. O que importa é o amor. E isso ninguém mais vai jogar no lixo. O menino sorriu, sentindo que seu gesto havia sido não apenas honrado, mas protegido. Dona Célia chorou baixinho, abraçando os dois. Naquela noite, os três jantaram juntos na copa, sem formalidades, apenas como uma família improvisada. O riso voltou à mesa, o peso desaparecera. Gabriel contou histórias da escola, Dona Célia lembrou-se de passagens de sua juventude e Caio, pela primeira vez em muito tempo, riu de verdade. Depois do jantar, enquanto Gabriel subia para o quarto, parou na escada e se virou para o pai. Papai, eu gosto mais da nossa casa assim. Caio sorriu. Eu também, filho. Quando a noite caiu de vez, Caio foi até o escritório. Ficou alguns minutos observando a janela. E refletindo e olhando para o futuro, Caio sabia que tinha tomado a decisão certa. Não apenas como milionário, mas como pai. O tempo passou, e a vida na mansão ganhou um ritmo diferente. Já não havia o peso dos sussurros venenosos, nem a tensão de olhares de desprezo escondidos atrás de sorrisos falsos. Cada canto parecia mais leve, como se as paredes tivessem sido lavadas pela verdade. Gabriel cresceu um pouco mais naquele ambiente de afeto e segurança. Continuava a estudar, brincar no jardim e buscar em Dona Célia a ternura que o tempo havia lhe roubado da mãe. Ela, por sua vez, seguia cuidando dele como se fosse sangue do seu sangue. O colar simples nunca saiu de perto dela. Todas as manhãs, ao se arrumar, ela o olhava como quem contempla um milagre. Não pelo objeto em si, mas pelo que ele representava, a pureza de um menino que sabia reconhecer quem realmente importava. Caio também mudou. Depois do rompimento com Lívia, passou a enxergar o mundo com outros olhos. Já não tinha tanta pressa em assinar contratos ou em comparecer a eventos sociais. Descobriu que havia encontrado algo muito mais valioso em casa: a confiança do filho e a certeza de que sua missão como pai estava acima de qualquer aparência. Certa noite, sentado em seu escritório, ele refletiu em silêncio. Observava Gabriel dormindo pelo monitor de vigilância que mantinha ligado por hábito. Viu o filho abraçado ao travesseiro, sereno, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Nada é mais importante do que isso, murmurou, fechando os olhos. Os meses se transformaram em anos. Gabriel cresceu confiante, com a segurança de quem nunca mais seria diminuído por seus gestos de amor. A relação entre pai e filho se fortaleceu a cada dia, e Dona Célia seguiu sendo um pilar na vida deles. Mas algo ainda faltava. Caio sabia disso. O coração dele, apesar de cheio do amor paternal, ainda carregava o silêncio de uma ausência, o espaço que a morte da esposa havia deixado. Não tinha pressa, mas o destino, como tantas vezes acontece, tratou de surpreendê-lo. Foi em uma tarde comum, em um café discreto da cidade, que conheceu Elisa. Ela não era como as mulheres que costumava encontrar em jantares luxuosos.
Era professora de literatura, apaixonada por livros e cheia de histórias simples, mas profundas. O primeiro encontro foi casual. Um livro esquecido sobre a mesa, uma frase comentada sem intenção e, de repente, estavam conversando como velhos conhecidos. Caio percebeu que havia nela uma autenticidade que não encontrava havia muito tempo. Elisa não se impressionava com seu sobrenome, não perguntava sobre cifras, não buscava favores. O que brilhava em seus olhos era interesse real pelo que ele tinha a dizer como pessoa, não como milionário. Com o tempo, os encontros se tornaram frequentes. Gabriel, inicialmente tímido, logo se encantou pela doçura dela. Gostava de ouvi-la contar histórias, de aprender palavras novas, de descobrir mundos através dos livros que ela lhe emprestava. Dona Célia, atenta, observava tudo de longe. E no fundo do coração, agradecia a Deus por ter colocado aquela mulher no caminho deles. Um ano depois, a mansão já não era apenas um lar de pai, filho e empregada fiel. Tornara-se uma casa cheia de risos, livros espalhados e tardes no jardim. Elisa conquistou espaço não por imposição, mas por amor. Não tentou apagar memórias, mas construiu novas. Gabriel, em um certo dia, resumiu tudo com a sinceridade que só as crianças possuem. Pai, agora eu entendo. O colar que eu dei para a Dona Célia foi um presente pequeno, mas mudou tudo. Porque se não fosse aquilo, talvez a gente não tivesse encontrado a Elisa. Caio sorriu, emocionado. Abraçou o filho e respondeu: a vida sempre encontra um jeito de nos recompensar quando escolhemos o caminho certo. Dona Célia, ao ouvir aquilo, enxugou discretamente uma lágrima no canto do olho. E assim, o tempo seguiu seu curso. O colar de contas coloridas permaneceu guardado como lembrança eterna, mas a verdadeira joia estava no que se construiu a partir dele. Respeito, dignidade, família. Caio descobriu que perder alguém falso nunca é derrota. É apenas espaço aberto para que o verdadeiro chegue. E Gabriel aprendeu desde cedo que os gestos de amor, por mais simples que pareçam, têm poder de transformar destinos. Porque no fim, não era sobre o colar, era sobre o coração. E aquele coração, antes ferido, havia encontrado um novo começo. Naquele colar simples estava escondida uma verdade que dinheiro nenhum poderia comprar: o valor de um coração puro. O gesto de Gabriel desmascarou a falsidade, revelou o caráter e mostrou que amor de verdade não se mede em cifras. Caio aprendeu que riquezas podem se perder, alianças podem se romper, mas a dignidade de um filho jamais pode ser negociada. E foi escolhendo proteger o amor inocente de Gabriel que ele encontrou um novo caminho, um novo sentido, uma nova vida. Porque no fim, não é o luxo que sustenta uma família. São os gestos de bondade. São os corações que se reconhecem e se respeitam. E quem despreza isso, cedo ou tarde se perde. Mas quem valoriza, encontra o que há de mais precioso na vida. Gostou dessa história? Se fosse você, o que faria ao ver alguém jogar no lixo um presente dado com tanto carinho por uma criança? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima história.